crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzida em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. E no episódio de hoje falaremos sobre Carnaval, lições para a liderança. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo FT. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site fernandagonçalves.com, sem cedilha. Também lá no meu Instagram, eu.fernandagonçalves. E claro, a maratonar todos os episódios desse podcast. Consegue liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Espero que você esteja muito bem. Já quero que você pegue aí a sua garrafa de água, a sua caneca de café, a sua xícara de chá, quem sabe a sua taça de vinho, para vir bater esse dedo de prosa comigo, já que estamos falando de uma festa que é extremamente comemorada, principalmente no nosso país. Então, chegando o Carnaval, eu quero aqui, de fato, fazer e trazer algumas analogias para a gente olhar, né, para a nossa liderança, para a nossa cultura organizacional. Será que quais são os princípios que norteiam o Carnaval e que podem ser aplicados na nossa liderança, na cultura da nossa empresa? Como é que é essa questão de todo ano ter que promover um evento cada vez mais criativo, mais inovador, e as pessoas não se cansam disso, muito pelo contrário, isso até as motiva. E às vezes a gente está tão cansado com as nossas questões, né? E se a gente trabalhasse no Carnaval? Como é que seria isso? Se todo ano você tivesse que reinventar esse Carnaval. E aí, pensando no que você faz, como você reinventaria o que você já faz? Porque a gente tem, com certeza, a mania de ficar repetindo o que deu certo, né? É mais fácil, é mais cômodo. E muitas vezes, por isso, a gente também perde oportunidades, né? Porque a gente não quer melhorar o que já tá bom. Então, a gente vai falar de algumas questões aqui que eu acho que são importantes e que a gente pode fazer um comparativo do Carnaval com a vida corporativa. E o primeiro que eu posso trazer aqui, com certeza, é o planejamento e organização. Porque não tem como fazer um excelente Carnaval sem planejamento e organização. E como é que a gente tem aplicado o planejamento e a organização na nossa liderança, na nossa equipe, no que a gente precisa entregar? Eu quero entrar aqui rapidamente um pouco para falar de perfil comportamental. Eu fiz uma live recente com a Daisy no meu Instagram, falando sobre o perfil comportamental voltado para a liderança. E o perfil comportamental nada mais é do que uma ferramenta que diz como nós estamos naquele momento. Se a gente está com um perfil mais planejador, se a gente está com um perfil mais comunicador ou mais analista, ou mais executor também. São 4 perfis, né? Analista, executor, comunicador e planejador. E por que essa ferramenta é importante? Porque eu consigo identificar quem são as pessoas que estão naquele momento, naquele determinado perfil, até para me ajudar com as demandas do setor.
Então, se eu tenho uma pessoa que está no perfil planejador e eu não sou tão planejadora, é essa pessoa que eu vou trazer para me ajudar com esse projeto que precisa ser planejado e organizado. Organização também é algo que é fundamental para os analistas. Também podemos trazer para a nossa equipe quem está planejador e analista para nos ajudar. Então, é uma ferramenta super importante para a gente entender o nosso perfil enquanto líder e também entender o perfil da nossa equipe para direcionar as demandas. Então, quando a gente fala de carnaval, que é um evento que é meticulosamente planejado, né, desde a escolha do tema até os detalhes de cada fantasia. E como que a gente tem, de fato, se comprometido com esse planejamento meticuloso dentro do nosso trabalho, da nossa organização. É importante a gente lembrar, né, do planejamento estratégico de qualquer empresa. Então, será que a gente tem? Porque muitas empresas têm, mas não praticam. Tem empresas que não têm, por isso não praticam. Então, a gente precisa dar o passo de ter, de criar um planejamento estratégico, que não precisa ser aquele. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, às vezes as pessoas pensam, né, numa Bíblia, e aí elas até desistem de começar. Então, é um passo de cada vez. Então, o que precisa ser olhado, o que precisa ser direcionado, ser resolvido, o que precisa ser melhorado dentro do ambiente de trabalho, dentro da equipe, pensando nos serviços que a gente presta para os nossos clientes. E aí, a partir daí, desenvolver um planejamento estratégico para a gente melhorar essas situações, por exemplo, tá? Uma boa liderança sabe que o sucesso não é apenas sobre ter uma boa ideia, mas sobre executá-la com eficácia. Então, ter uma boa ideia, essa ideia ficar na sua cabeça e ela não ser executada, não adianta nada, né? Só ficou no campo das ideias. Então, a gente precisa aí da importância do executor, do outro perfil. Então, a gente precisa do planejador, do analista, mas a gente precisa das pessoas que executem. Então, quem são as pessoas da sua equipe que estão no perfil executor e que vão colocar a mão na massa para que esse planejamento aconteça, né, de fato? Então, vamos pensar sobre isso? Essa é uma ferramenta, gente, que eu acho super importante e fundamental para a gente ter, sabe, nas empresas. E muitas vezes a gente não dá esse passo por falta de conhecimento ou achando que é mais uma ferramenta que não presta, que ninguém vai usar. E aí, é claro, né, é uma ferramenta que está no mercado disponível, eu uso bastante. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar o WhatsApp, ó. Nosso WhatsApp é DDD 22 99 222 1003, que eu posso passar mais informações, porque a gente precisa de ferramentas que nos tragam mais clareza para as decisões que a gente precisa tomar, né? Eu queria falar sobre um segundo tópico aqui, que é diversidade e inclusão, que é o que nós precisamos trabalhar na nossa cultura organizacional, né? Será que a gente tem olhado para a diversidade e para a inclusão? Ou a gente tem, na verdade, ao invés de criar pontes, né, a gente tem criado muros? Vamos pensar sobre isso, né? O carnaval, ele celebra a diversidade. Cada escola de samba traz a sua cultura e história, formando um mosaico vibrante. Então, pensando nisso, será que as pessoas que estão na nossa equipe de fato se sentem pertencentes naquele ambiente, naquele setor, com aquela equipe? Então, a gente precisa trazer cada vez mais à tona essas perguntas para a gente, porque muitas vezes a gente vai para uma situação em que a gente repete padrões e a gente não consegue trazer essa diversidade na prática, a gente não consegue trazer essa inclusão na prática. Então, quando a gente vê lá da avenida uma escola que traz crianças, traz adultos, traz idosos, sabe, traz pessoas de todas as culturas, religiões, né? Isso é muito incrível. E será que a gente tem aberto esse espaço dentro do nosso setor, dentro da nossa empresa, até para trazer soluções mais criativas e inovadoras para o negócio, para o setor, para a equipe? Não podemos deixar de falar também sobre trabalho em equipe, né? Impossível. Eu não faço ideia de quantas pessoas são necessárias para fazer uma escola de samba desfilar, mas eu tenho certeza que são muitas pessoas. E esse trabalho não começa, né, próximo do carnaval. Ele acontece o ano inteiro, é o ano inteiro de trabalho.
Então, a gente pode pensar que nesse trabalho em equipe, como que é importante manter essa sinergia, né, entre os integrantes, que no caso do carnaval vai desde os sambistas até os organizadores, porque a ideia, as pessoas já sabem qual é o objetivo, que é criar esse espetáculo, que vai ser assistido por milhões de pessoas. Então, será que quando a gente pensa no nosso projeto que a gente tem que entregar, se a gente tivesse esse olhar aí do carnaval, será que seria mais leve, mais divertido? Então, será que hoje você como líder, você promove essa colaboração dentro da sua equipe? Claro que cada um funciona de um jeito, cada um tem um papel, isso é importante, né, para o sucesso coletivo, mas será que você consegue promover essa integração, essa colaboração? Será que no final todo mundo está comemorando junto, né, quando termina o desfile, quando entrega o projeto, quando fecha o mês, quando fecha a semana? Então é sobre isso. Outro ponto que não pode ficar de fora é a resiliência e a adaptação, né. Até recentemente uma escola aqui no Rio de Janeiro pegou fogo, né, e isso é uma coisa que infelizmente tem sido até bem comum, né, entre as escolas de samba. Então se a gente pensar, né, que o fogo consumiu sei lá quantas fantasias, enfim, ter que recomeçar com um tempo muito menor, ou nem sei se aquela ala, né, vai entrar, enfim, das mudanças que vão precisar ser feitas, porque aconteceu um baita de um imprevisto. E não tem jeito, vai ter que entrar. Então, como é que resolve isso? Como é que a escola de samba supera esse desafio? Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia, quando a gente tem, o imprevisto? Quando algo não sai do jeito que a gente gostaria? Porque a gente precisa trabalhar a nossa resiliência e ser cada vez mais adaptável às mudanças e aos desafios, não adianta brigar com eles. A única certeza que a gente tem é a da mudança, então não tem outro jeito. E será que a gente tem trabalhado essa nossa resiliência? E aí eu quero que você pense numa situação que pode ter acontecido recente com você. Será que você foi resiliente? Ou você ficou igual criança birrenta, batendo o pé, reclamando, né? Só falando das coisas negativas sobre a mudança, mas esquecendo essa situação de focar, né, no que é importante, que é o que eu posso fazer diante do que está acontecendo. Como pode ser mais leve, como pode ser mais divertido, como pode ser melhor, sabe. A gente também precisa escolher, né, de que lado a gente vai querer estar diante das situações que acontecem com a gente. Como a gente quer levar essas situações para nossa vida. Pode ser pesada, pode ser chata, pode ser morosa, mas pode ser totalmente contrário de tudo que eu falei. E aí é nossa escolha diária diante dos nossos desafios, trazendo essa consciência. Se a gente não tem essa consciência, a gente acaba repetindo o padrão o tempo inteiro. E aí a nossa vida não melhora, né, porque os ciclos continuam se repetindo, enquanto a gente não aprende, não aparece um ciclo novo na nossa vida. E claro, não poderia deixar de falar aqui sobre a questão da criatividade e da inspiração, porque cada ano toda escola busca superar o ano anterior. É sobre isso, né. E aí, a questão da inovação nas fantasias, nos enredos de samba, eles são fundamentais para que cada escola possa se destacar. E todo ano é fazer melhor do que o ano anterior, né, é sempre a questão de superação. Como é que a gente traz isso, como é que a gente promove isso dentro da nossa cultura? Como é que a gente encoraja a nossa equipe a ser mais criativa? Será que a gente dá essa liberdade para que as pessoas possam usar e abusar da sua criatividade, trazer ideias inovadoras, fora da caixa? Será que é isso que faz com que as pessoas estejam cada vez mais inspiradas e motivadas a levantarem da sua cama todos os dias e irem para a tua empresa, para o teu setor? Pensar sobre isso, né, porque quais são as condições, a estrutura que a gente dá para que as pessoas possam ser criativas. Como é que é o ambiente, né, da tua empresa, o ambiente físico? É um ambiente que proporciona a criatividade?
ou não, é um ambiente que, na verdade, faz com que as pessoas fiquem mais introspectivas, não falem. Então, pensar sobre isso, né? Como está o ambiente físico, como é a comunicação. Quando a gente fala de criatividade, do que essas pessoas precisam trazer à tona, quando isso acontece, como isso é dito, isso tudo é muito importante. E dentro disso, a gente sempre pensar, gente, no que a gente pode praticar. Se você é líder hoje, ou se você busca ser líder, se você quer desenvolver a sua liderança, a gente não precisa esperar ter um crachá, né, escrito supervisor, líder, coordenador, gerente, diretor, CEO. A gente consegue chegar nesses crachás através da nossa liderança na prática. Porque às vezes a gente fica na espera da oportunidade para mostrar que a gente pode ser líder. Mas na maioria das vezes, o que acontece é você se torna líder primeiro e aí a empresa consegue te enxergar. Então, o que você tem feito na prática, junto da sua equipe, dentro do que você pode melhorar, sabe? Quando eu falo sobre empresas, né? Para mim é sempre um olhar assim do que eu posso fazer para melhorar, porque a empresa ela é feita de gente e somos nós que precisamos pensar nos processos que podem ser melhorados e sair dessa zona de conforto que às vezes a gente fica por ter um processo, uma situação que já está boa, mas sempre dá para melhorar alguma coisa. E às vezes é um colaborador novo que vai trazer essa informação para você. Às vezes pode ser um colaborador mais antigo, mas quanto mais atento a gente estiver ao que está chegando para a gente, mais a gente pode fazer um movimento assertivo, né? De realmente fazer as mudanças que fazem diferença para as pessoas que estão trabalhando e para os clientes também que vão participar dessa mudança de estrutura ou de comportamento. Então, eu acho que o carnaval traz lições importantíssimas que, se você quiser mandar aqui para o nosso WhatsApp qual outra lição você acha importante do carnaval que eu não comentei aqui, manda para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Comenta sobre isso e a gente pode ir trocando. Isso é muito importante e que a gente possa, no nosso dia a dia, olhar, né, para os ensinamentos do carnaval e verificar o que a gente pode de fato praticar na nossa vida dentro das organizações. Já quero te agradecer por ouvir mais esse podcast, pedir para você enviar esse podcast para pelo menos uma pessoa, se fez sentido para você, e claro, a maratonar todos os outros episódios, hein? Vai ser uma honra você me mandar um WhatsApp e me contar que você está maratonando. Isso me ajuda a continuar com o projeto. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Carnaval, Lições para a Liderança, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Coloca o meu nome na mensagem. E para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nossoead.com. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto